Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Estou aqui mais um sábado, nesta tarde, aqui no meu canal do Facebook, para fazer mais uma live para a vossa vida em Cristo Jesus. Quero primeiramente deixar minha gratidão eterna, santa, gritante e verdadeira, para o Santo de Israel, graciosa e viva e santa oportunidade viável que o Santo tem me concedido de forma precisa e cordial a minha vida. Que Deus possa abençoar todos que têm feito parte aqui do meu canal do Facebook e também, do meu canal aonde eu faço as minhas lives. Que Deus abençoe cordialmente a todos. Ouvintes, ovelhas, cooperadores, pessoas que têm me ajudado em meu canal do Facebook, do Instagram, do TikTok e também o meu canal, @Pastor Josué Teologia. Deus abençoe a todos de forma precisa. Eu quero começar minha live nesta tarde falando a respeito ao tema oportuno que abriu para que eu possa estar na minha colocação, verbalmente falando, o arrebatamento, estudo bíblico. Eu vou estar, sobre o tema oportuno. Agora, o tema que eu vou estar falando vai ser o que são os 7 selos e as 7 trompetas do livro do Apocalipse, ponto de interrogação. Eu vou estar fazendo 2 lives aqui no canal, essa live aqui e mais uma junto dessa aqui, que eu vou estar me expressando em minha fala. Então, que Deus abençoe a todos que vão entrar de forma gritante as vossas vidas em Cristo Jesus, o Cordeiro. Eu já vou começar minha live aqui a respeito dessa posição. Vamos lá. Os 7 selos do Apocalipse, numa narrativa qual que é narrada em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 17, ponto e vírgula. E Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ênfase ao versículo 5, vírgula. 7 trombetas, Apocalipse, versículo porventura 8 capítulo 8 e o versículo 6, ênfase ao versículo 21, ponto e vírgula. Também Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ênfase ao versículo 19. E 7 taças, Apocalipse capítulo 16, versículo 1, ênfase ao versículo 21. São 3 séries de julgamentos de Deus, que são diferentes e consecutivas. Ponto. Os julgamentos progressivamente piores e se tornam mais devastadores. E medida que o fim dos tempos progride, ponto. Os 7 selos, trompetas e taças estão conectados uns aos outros, traço. O 7º selo inicia as 7 trompetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ênfase ao versículo 5, vírgula. E a 7ª trombeta inicia as 7 taças. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ênfase ao versículo 19, ponto e vírgula. E Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8, ponto. Os primeiros 4 dos 7 selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, ponto. O primeiro selo apresenta o anticristo. O Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo por caridade divina 2, ponto. O segundo selo causas grandes de guerra, causas grandes e guerras. Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e ênfase ao versículo 4, ponto. O terceiro dos 7 selos causa fome. Apocalipse capítulo 6, versículo 5, ênfase ao versículo 6, ponto. O 4º selo causa praga, quer dizer, causa praga,
causa pragas, vírgula, mais fome e mais guerras. Apocalipse capítulo 6, versículo 7, ênfase ao versículo 8, ponto. O quinto selo nos diz daqueles que serão martirizados por sua fé em Cristo durante o fim dos tempos. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, ênfase ao versículo 11, ponto. Deus escuta o seu clamor por justiça e vai livrá-los na sua hora certa, na forma do sexto selo, vírgula. Assim como com os julgamentos das trombetas e taças, ponto. Quarto, o sexto dos sétimos selos é quebrado, vírgula. Um terremoto devastador acontece, vírgula, e causando grande revolta e devastação, que é devastação, terrível, traço, juntamente com fenômenos astronômicos incomuns. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, ênfase ao versículo 14, ponto. Aqueles que sobreviveram estão correndo por o que sobreviveram estão correndo por calma ou por clamor, ponto. 2 pontos. Por calma ou clamor, ponto. 2 pontos. E dizia aos montes e aos rochedos, 2 pontos, cai sobre nós, vírgula, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, vírgula, e da ira do Cordeiro, ponto e vírgula, porque vindo o grande dia da sua ira, ponto e vírgula, e que poderia subvertir, ponto de interrogação. Apocalipse capítulo 6, versículo 16, ênfase ao versículo 17, ponto. As 7 trombetas são descritas em Apocalipse capítulo 8, versículo 6, ênfase ao versículo 21, ponto. As 7 trombetas são os conteúdos do 7º selo. Apocalipse capítulo 8, versículo 1, versículo 5, ponto. A primeira trombeta causa granizo e fogo que destruirá muito das plantas do mundo. Apocalipse capítulo 8, versículo 7, ponto. A segunda das 7 trombetas causa o que aparente ser um conhecido como um meteoro atingido, um meteoro atingido os oceanos e causando a morte de grandes partes da vida marinha. Apocalipse capítulo 8, versículo 8, ênfase ao versículo 9, ponto. A terceira trombeta é parecida com a segunda trombeta, vírgula, só que desta vez ela atinge os lagos e rios do mundo, vírgula, ao invés dos oceanos, em vez dos oceanos. Apocalipse capítulo 8, versículo 10, ênfase ao versículo 11. A quarta das 7 trombetas causa o sol e a lua, e se escurecerão. Apocalipse capítulo 8, versículo 12, ponto. A quinta trombeta exulta em uma praga de gafanhotos, que é demônios ou demoniancos, que é gafanhotos demoníacos, que ataca ou demoníacos, melhor dizendo, demoníacos que atacam e tortura a humanidade. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, ênfase ao versículo 11, ponto. A sexta trombeta libera um exército, demoníaco que mata um terço da humanidade. Apocalipse capítulo 9, versículo 12, ênfase ao versículo 21, ponto. A sétima trombeta invoca os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ênfase, porventura,
porventura, ao versículo 19, ponto e vírgula. E Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao versículo 8. Vamos lá. Os julgamentos das 7 taças são descritas em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, ênfase ao versículo 21, ponto. Os julgamentos das 7 taças são os resultados da 7ª trombeta sendo soada. Ponto. A primeira taça causa feridas muito dolorosas que aparecerá na humanidade. Apocalipse capítulo 16, versículo 2, ponto. A segunda taça resulta na morte de todo ser vivente no mar. Apocalipse capítulo 16, versículo 3, ponto. A terceira taça causa os rios a se tornar sangue. Apocalipse capítulo 16, versículo 7, ênfase ao versículo Apocalipse capítulo 16, versículo 4, ênfase ao versículo 7, ponto. A quarta das 7 taças resulta no calor do sol. Sétimo, intensificando causando grande dor. Apocalipse capítulo 16, versículo 8 ao versículo 9. Ponto. A quinta das sete taça causa grande escuridão e uma intensificação das feridas da primeira taça. Apocalipse capítulo 16, versículo 10, ênfase ao versículo 11, ponto. A sexta taça resulta no rio Eufrates, secando e completamente, e os exércitos do anticristo se juntando para lutar a batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 12 ao versículo 14, ponto. A sétima taça resulta em um terremoto devastador, seguindo de pedras e de granizo gigantes gigantes. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, ênfase ao versículo 21, ponto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 16, versículo 5, ênfase ao versículo 7. Declara 2 pontos. Ouvi o anjo das águas, vírgula, que dizia 2 pontos, justo és tu, vírgula, o Senhor, vírgula, que és, vírgula, e que eras, vírgula, e santo és, vírgula, porque julgaste estas coisas, ponto, visto como derramará o sangue dos santos e dos profetas, vírgula, também tu as deixe o sangue a beber, ponto, vírgula, porque disto são merecedores, ponto. E ouvindo outro do altar, vírgula, que dizia 2 pontos. Na verdade, vírgula, o Senhor Deus, todo poderoso, vírgula, verdadeiros e justo são os teus juízos, ponto. Então, eu quero deixar aqui esta palavra sobre o Apocalipse para você, que da missão do texto colocativo, qual que eu quero trazer para a sua vida. A Bíblia, ela fala sobre as 7 trombetas e também fala sobre os 7 selos e as 7 trombetas. 7 selos e 7 trombetas. O que eu li para a vossa vida aqui fala a respeito dos 7, que é coisa como 7 selos e 7 trombetas do Apocalipse, que é o livro da esperança e também o livro da divina revelação de João, que é o velhinho João na ilha de Patmos, né? Onde aquele nosso irmão em Cristo teve 94 anos de idade, João, né? Que escreveu 3 epístolas, no caso, um livro que é Evangelho, né? De João, e também o livro do Apocalipse, que é o livro Razão, que é o livro da divina revelação e o livro também da esperança. Então, ao total, ele escreve 5 livros, 3 epístolas, né, um evangelho e o livro do Apocalipse, né, que Deus o concede e o agraceia com esses 5 livros. Nós podemos ver que dentro desta base que eu li para você, aqui fala dos acontecimentos que algumas coisas a Terra está passando. Deus tem 3 elementos seculares para poder usar contra a humanidade e contra, porventura, na hora que ele bem quiser,
e sobre o pecador, sobre o homem gentil. Primeiramente, Deus tem o fogo, que pertence a ele. Água e vento. São três elementos colocativos, singulares, que Deus tem na sua mão para poder usar, né, para que possa provocar juízo e para que possa se cumprir o que está escrito nas Escrituras. Ele usa o mar na fúria do mar. Ele usa o fogo da forma que ele achar justo ser usado. Usa o mar como quiser usar e como achar justo usar. E o vento está no seu controle. São três exércitos de Deus que estão diante da sua disposição. Qual é os três exércitos? Fogo, água e vento. São três elementos seculares e três exércitos que estão à disposição do Deus vivo. Quer dizer, à disposição de Jesus. Se ele permitir que uma cidade venha ser cheia, permissão dele, ninguém pode mudar isso. Se ele permitir que a metade venha ser queimada, é a permissão dele, ninguém pode impedir. E se ele permitir que o vento sopre e torne um furacão e a metade venha ser destruída, é permissão para que se cumpra, porventura, o que está escrito, por causa da iniquidade do homem e do pecado do homem. Então, quando eu li para você sobre o Apocalipse, eu quero trazer para a vossa vida uma colocativa que fala dos 7 selos do Apocalipse e os selos abertos do Apocalipse, qual que nós podemos ver sobre o clima que nós estamos vivendo. Né? Um dia muito calorento, o calor insuportável, dentro de casa ou fora de casa, né? Está muito quente, então já é prenúncio também dos sinais escatológicos, né? Porventura, falta de água, né? Em algumas, porventura, cidades, rios estão se secando, água potável na torneira de algumas pessoas não está tendo mais, né? Água potável, pessoas estão morrendo, né? Por falta de água, porque o nosso corpo o nosso corpo é 70% água e 30% de comida sólida. Então, nós temos que entender essa colocativa qual. Então, o nosso corpo, ele é mais água do que comida. Né? O nosso corpo tem que ter água, né? Porque é 70% água e 30% comida sólida. Então, nós temos que entender essa colocativa verbal, que a Bíblia dá por colocativa e por colocação sobre os 7 selos e sobre as 7 trombetas que são tocadas. Tem coisas que já estão acontecendo, como o sol muito quente, rios estão se secando, pescadores que dependem da pesca para pescar não estão pescando mais por causa dos rios que estão secando. Profecia de quem? Do profeta Zacarias. Zacarias profetizou e disse que os rios se secarão. E os rios se secarão, né? E faltarão água potável, quer dizer, faltarão água para que o povo beba, né? Então, água suja dá problema nos rins. Então, não terá. Então, muitos rios vão se secar. Já estão se secando, só que vai dobrar a sequidão. O sol está quente, o sol vai dobrar a quentura. Vai ficar mais quente do que já está. Isso é os fenômenos das escrituras sagradas, né? Maremotos e terremotos, né? Sobre, porventura, o mar e sobre a terra. Né? Então, os acontecimentos, os sinais dos acontecimentos escatológicos já estão aí, para a humanidade poder ver com seus próprios olhos. Agora vamos lá. Esses sinais é para a igreja ou para os gentios? A igreja não precisa de sinais para, porventura, provar que Jesus vai voltar. A igreja não precisa de sinais. Porque a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, sabe que ele vai vir buscar a noiva. O noivo virá no arrebatamento. Mas os sinais são, porventura, sinais para que nós podemos ver os acontecimentos escatológicos para que a Bíblia se cumpra dia a dia, hora a hora e minuto em minuto. Né? Mas os sinais é para os ímpios acordar, né? E para os ímpios despertar e voltar para Cristo, até as pessoas que estão afastadas no mundo, perdida, né? Porque porventura não quer servir, saiu fora do Evangelho, é um despertamento. Porque tudo que eu li para você, isso aqui vai cair sobre o ímpio. Não é sobre a igreja e sobre o justo, não. É sobre o ímpio que isso vai cair. Os acontecimentos escatológicos, né?
Então, a gente espera a vinda de Jesus, não é simplesmente para amanhã, é para hoje. Como Paulo, no tempo de Paulo, Paulo esperava a vinda de Jesus para aquele tempo que Paulo pregava. Não era para amanhã, daqui um mês, não é para hoje, é para agora, para esse momento. Então, esses acontecimentos de 7 selos e 7 trombetas já estão acontecendo, os sinais estão aí. Rumores de guerra, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha. Então o negócio está pegando, irmão. Né? Nora contra sogra, sogra contra nora. O negócio está pegando fogo. Então os sinais escatológicos estão aí para que se cumpra a palavra do Deus de Israel. Então, cada versículo, cada capítulo, cada texto que eu te dei aqui na live é para que você veja que a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia, na sua hermenêutica, na sua exegese, né? E na sua forma de enxergar a Bíblia Sagrada de forma certa e correta, ela não pode falhar. Quer dizer, a gramática Bíblia, quer dizer, a gramática bíblica, né? A gramática da Bíblia não erra. As profecias não podem cair por terra. Cada profecia, cada visão que João viu, cada profecia que Zacarias profetizou, cada profecia que os profetas viu sobre os acontecimentos escatológicos, vai se cumprir. Estão se cumpriram, né? Se cumprirão, né? Se cumpriu, se cumprirão e irão se cumprir a cada dia. Então, este livro do Apocalipse é o livro da esperança. É um livro que traz esperança ao coração da pessoa, sobre, porventura, um livro que dá indicação sobre os acontecimentos e sobre aquilo que Jesus preparou para os cristãos e os justos fiéis, que esperam nele e que estão nele, e que estão diante do Senhor, e que vai morar com ele na eternidade, né? Simplesmente na eternidade, né? Que é na Nova Jerusalém. Né? Então, esses acontecimentos sobre 7 selos, eles estão se cumprindo a cada dia. Né? Os 7 selos, porventura, estão se cumprindo como é a respeito, né? Sobre a falsa doutrina, né? Sobre a falsa esperança e sobre as colocativas qual verbal que se vier colocada a respeito dessa colocação. Então, os 7 selos, eu vou até abrir aqui a Bíblia para que nós podemos entender Apocalipse, para falar sobre os 7 selos do Apocalipse, a respeito, né? Apocalipse, por caridade, capítulo 6. Aqui fala dos 7 selos. Olha só como é que é interessante. Olha, a abertura dos primeiros selos. Primeiros selos. Aí vamos, versículo 1, vendo o cordeiro aberto dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, em voz de trovão, 2 pontos, vem e vê, ponto de exclamação, 2. Olhei, eis que um cavaleiro branco, ponto e vírgula. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco, ponto e vírgula. E foi dado uma coroa, vírgula, e saiu vitorioso e para vencer. Versículo 3, vírgula. E vendo aberto o segundo selo, vírgula, ouvi o segundo animal, vírgula, dizendo 2 pontos, vem e vê, ponto de exclamação. 4. E saiu outro cavaleiro, vírgula, vermelho, ponto e vírgula. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, ponto e vírgula. E foi dada uma grande espada, vírgula. Versículo 5, vírgula. Vendo
aberto o terceiro selo, vírgula, ouviu o terceiro animal, vírgula, dizendo, dois pontos, vem e vê, ponto de exclamação. Olhei, vírgula, e eis um cavalo preto, ponto e vírgula, o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão, vírgula. Ponto. 6, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, vírgula, que dizia, uma medida de trigo por um medido, ponto, vírgula, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, ponto, vírgula, e não definir-se, e o azeite e o vinho, ponto. 7, vírgula, vendo aberto o quarto selo, vírgula, ouvi a voz do quarto animal, vírgula, que dizia, dois pontos, vem e vê, ponto de exclamação. Versículo 8. E olhei, vírgula, eis que um cavaleiro amarelado, ponto e vírgula, é o que estava sentado sobre ele, tinha por nome morte, ponto e vírgula, e o inferno, e seguia, ponto e vírgula, e foi-as dado poder para matar quatro parte da terra, com espada, vírgula, e com fome, vírgula, e com peste, vírgula, e com as feras da terra, ponto. Versículo 9, vírgula, e vendo aberto o quinto selo, vírgula, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que dará. Ponto. 10. E 10, que é o versículo 10. E clamará com grande voz, vírgula, dizendo esse ponto, até quando, vírgula, o verdadeiro e santo, que é dominador, vírgula, e não julgues e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, ponto de interrogação. E a cada um foi dado uma cobrita, vista branca, né, que é uma veste branca, cobrita vestes brancas, e foi-as dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completas o número de seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos, como eles foram, ponto. Versículo 12, vírgula, vendo aberto o sexto selo, vírgula, olhei, vírgula, e eis que, vendo um grande termo de terra, quer dizer, um grande tremor de terra, ponto e vírgula, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornasse como sangue, ponto. 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, vírgula, como quanto a figueira lança de si os seus figos verdes, vírgula, abalada por um vento forte, ponto. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrolasse, ponto e vírgula, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, ponto. 15, versículo 15. E os reis da terra, vírgula, e os grandes, vírgula, e os ricos, vírgula, e os tribunos, né, que é os tribunos, vírgula, e os poderosos, vírgula, e todos servos, vírgula, e todo livre se encontrarão nas cavernas e nas rochas das montanhas. 16. E dizia aos montes, aos rochedos, dois pontos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, vírgula. Versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, ponto e vírgula, que poderia subsistir
poderia, né, quem poderia substituir a sua ira ou o seu dia de vingança? Ponto de interrogação. Então aqui fala a respeito, né, dos cavaleiros e dos 7 selos abertos, né? Que no caso, abertura dos primeiros selos, né? Então, os selos abertos na colocativa qual, que são 7 selos do Apocalipse, né? Aqui fala sobre os selos, os primeiros selos sendo abertos, né? Na colocativa qual, para que nós podemos entender, né? Esta baseadamente colocação, para que nós podemos viavelmente entender esta base colocativa que fala a respeito dessa colocação. Então aqui fala sobre a abertura do 7, né, abertura do 7º selo e 7 anjos com 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas, que aí já é Apocalipse capítulo 8, que fala sobre isso, né? Então aqui lá que eu li para você, lá fala dos cavaleiros, né? E também fala também dos 7 selos, a respeito do Apocalipse, né? Uma colocativa qual que nós temos que entender baseamente, né, a respeito sobre cavaleiros do Apocalipse e também as trombetas sendo soadas, né, que a trombeta soará. Cada trombeta que vai tocar vai ser um acontecimento aqui na terra que acontecerá, né, para o nome do Senhor ser glorificado e as profecias se cumprir. Porque como as profecias não podem cair por terra, tem que se cumprir cada profecia que foi dita no livro do Apocalipse, então tem que se cumprir, né? Simplesmente. Essas profecias aqui é para os ímpios, quem ficar e quem rejeitar Cristo. Quem rejeitar Cristo vai sofrer grande e severamente juízo do Cordeiro de Deus, né? Então essa profecia não é para a igreja, porque a igreja só está no capítulo 3 de Apocalipse, né? E no capítulo 4, a ilusão, né, aparecerá, mas sairá rapidamente. Mas eu digo mais no capítulo 3, né? No capítulo 3, a igreja está no Apocalipse, só até o capítulo 3, né? No capítulo diante para lá, a igreja não está mais no Apocalipse, né? Você não vê a igreja você não vê a igreja em Apocalipse capítulo 5, você não vê a igreja em Apocalipse capítulo 6, você não vê a igreja em Apocalipse capítulo 7, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 8, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 9, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 10, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 11, e você não vê igreja em Apocalipse capítulo 12, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 13, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 14, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 15, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 16, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 17, você não vê igreja em Apocalipse capítulo 18. Você não vê você não vê em Apocalipse a igreja no capítulo 19 e você não vê a igreja em Apocalipse capítulo 20 e nem vê a igreja no Apocalipse capítulo 21 e você não vê a igreja em Apocalipse capítulo 22, que é o encerramento do livro. Então a igreja só está consequentemente ali no Apocalipse capítulo 3. Então essas trombetas sendo soadas, né, que são 7 selos abertos, como João viu, e 7 trombetas tocadas, cada trombeta dessa tem a sua contração e tem também o seu efeito na terra. Então, os acontecimentos escatológicos estão aí para quem quiser ver. Para quem quiser ver, veja, né? 7 selos e 7 trombetas. Para cada trombeta que toca, um acontecimento diferenciado acontecerá sobre a terra, né? Mas a igreja não ficará aqui, né? Na grande tribulação. Mas as trombetas, o sol quente, né? O acontecimento, o rio se secando, fome, miséria, fruto do egoísmo do ser humano. O mais que tem, mais quer. O mais rico que é, mais rico quer ser, né? Porventura, simplesmente a colocativa da verbalmente sobre o homem que não quer amar o seu próximo. Então, tudo isso são acontecimentos, falsas profecias, falsos ensinos, falsas doutrinas, falsas palavras, né? Falsos mestres que se intitula ser mestre, mas não é mestre. Então, nós temos que ter muito cuidado,
né, para que nós podemos entender as profecias de 7 selos e 7 trombetas do Apocalipse que eu citei para a sua vida aqui. Então você pode ver, ó, os primeiros quatro dos 7 selos são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Bom, o primeiro selo, olha só, primeiro selo apresenta o anticristo. Apocalipse capítulo 6, e o versículo porventura, e o versículo por caridade divina, 1, né? E 2. Apocalipse capítulo 6, e o versículo 1 e 2. Olha só, né? Como eu li para você, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ele apresenta o anticristo. Aqui é o anticristo, porque ele, olha só o que ele vê. Vírgula. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, vírgula. Vendo o cavaleiro aberto um dos selos, vírgula. Olhei, ouvi um dos 4 animais que dizia, vírgula, como com em voz de trovão, dois pontos, vem e vê, ponto de exclamação. Aí vamos, versículo 2, olhei, vírgula, eis que o cavaleiro branco, ponto e vírgula, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, ponto e vírgula, e foi dado uma coroa, vírgula, e saiu vitorioso e para vencer. Esse aqui é o primeiro cavaleiro em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 2. Esse é o primeiro cavaleiro. Esse cavaleiro aqui é o anticristo. Esse cavaleiro aqui, que é o primeiro que é visto nos selos, né? Nos primeiros selos do livro do Apocalipse, eu já vi gente falar, gente até na internet, em outros lugares, aí falar, em cima de altar, que esse cavaleiro aqui é Jesus. E esse cavaleiro aqui não é Jesus. Não é. Esse aqui que sai com o cavalo branco é o anticristo. Ele sai com a coroa na cabeça, né? Como está escrito. Né? Sai com a coroa, um cavalo branco, né? Dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Isso são que o momento que, quando a igreja for arrebatada, reinará o anticristo por 7 anos e meio, que é a falsa paz que vai ser colocativa depois do arrebatamento da igreja. Aí virá o anticristo, ele vai reinar. Ele vai ter a solução do mundo. Ele vai ter a solução, né, do planeta Terra, mas a igreja não estará mais aqui. Então, este primeiro selo aberto é o anticristo. Aqui não tem Jesus nenhum. Aqui é o anticristo, o falso Messias, né? O enganador das nações. Né? Ele vai entrar na política, ele vai entrar no governo, ele vai entrar no poder, né? Simplesmente do evangelho, né? Ele vai conquistar as nações e vai apresentar uma solução. Não precisa brigar. Eu tenho a solução do mundo. Ele vai controlar essas áreas, governo, né? Ele vai controlar simplesmente tudo. Ele vai controlar. Ele vai ter a solução para o mundo. E isso ele será adorado. Ele será, porventura, diante dos olhos das pessoas que ficar aqui, ele será um vitorioso, como segundo a Bíblia. Mas por um tempo determinado, de tempo que foi dado para ele, para que possa enganar como anticristo, porque o anticristo é a besta. E a besta é o anticristo. Só muda o singular do vocabulário citado e colocativo. Nós temos que entender esta profecia. O primeiro que está sendo citado aqui não é Jesus. Jesus aqui não aparece. Aqui é o cavaleiro anticristo, porque ele vai dominar as nações.
né? Ele vai ter uma língua de prata, que é uma língua perfeita em seu dialeto formal e perfeito para conquistar as nações, né? Então nós temos que entender essa tal profecia. Agora vamos. Causas grandes, quer dizer, grandes guerras. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. O terceiro dos. Esse é o terceiro, né? Apresentou o primeiro, que quer dizer, é o segundo, né? Que apresentou, né? Que são alguns selos abertos. Então, o anticristo, que é o selo aberto, né? Um dos selos abertos, que abriu. E agora vamos para Apocalipse, capítulo 6, versículo 3. Olha só o que diz. Vírgula. Vendo aberto o segundo selo, vírgula, ouvi o segundo animal, vírgula, dizendo, dois pontos, vem e vê. Ponto de exclamação. Está exclamando uma pergunta, né? Versículo 4. E saiu outro cavaleiro, vírgula, vermelho. Ponto e vírgula. Ao que estava assentado sobre ele, e foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, ponto e vírgula. E foi dado uma grande espada, ponto. Esse cavaleiro aqui, que está dizendo em Apocalipse capítulo 6, e o versículo 3 e 4, esse cavaleiro é o cavaleiro da guerra. E foi dado na mão dele uma espada. Que espada é essa? A espada da guerra. É um cavaleiro da guerra. É aqueles que faz os homens se virar contra os homens e nações se virar contra nações, né? Então é ele que trabalha em nações para fazer nações se virar contra nação e reino se virar contra reino. É um cavaleiro de alto domínio, e este mundo espiritual, ele é organizado, não é bagunçado. Tem que orar para receber as visões do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, o Consolador. Então, para você entender, esse cavaleiro é o cavaleiro da guerra. Né? É o cavaleiro da guerra. É ele que faz as pessoas se virar contra a outra e ele que faz as pessoas matar uma a outra. Quer dizer, o cavaleiro da violência, da guerra, da espada, do tanque de guerra, da bomba nuclear, do tanque do míssil do tanque, a bomba, a bala, a arma, tiro, fuzil, o fruto da destruição. É ele que faz as pessoas se virar contra as outras. Exércitos se virar contra exército. Nações se virar contra nações. É ele. Foi dado para essa espada. Né? Foi dado para ele. E ele sai para fazer a missão que foi dada para ele fazer, que é destruir. Que é virar o outro contra o irmão e virar o irmão contra o outro. É uma destruição total. É um derramamento de sangue totalmente. Né? Então, esse aí é o segundo cavaleiro. Né? Um dos selos, né, de Apocalipse. Agora vamos aqui, né, no terceiro. Vamos lá. 7 selos. Causa da fome. Apocalipse capítulo 6, né? E o versículo 5 e o versículo 6. O quarto selo, né? O segundo selo, né? Para você ver, os primeiros 4 selos são conhecidos como 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo apresenta o anticristo, né? Que é o primeiro selo. O segundo selo apresenta a guerra, né? Que é a guerra. E o terceiro selo apresenta a causa da fome, né? Que é o quarto selo. Né? Primeiro, quer dizer, segundo, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo. O quarto selo apresenta a fome, né? Para que nós podemos entender. Agora vamos lá. Apocalipse capítulo 6 e o versículo 5 e 6. Vírgula. Vendo aberto o terceiro selo, vírgula, ouvi um terceiro animal, vírgula, dizendo, dois pontos, vem e vê, ponto de exclamação. E olhei, vírgula,
e que eis que o cavaleiro, preto, ponto e vírgula, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão, ponto. E aí? Esse cavaleiro é um cavaleiro da miséria, da fome. É ele que traz a fome e o fruto do egoísmo para as nações e para o homem e para o coração do homem. Essa balança que você viu eu lendo, essa balança é o fruto do egoísmo. É fome, é a miséria, entendeu? Mais poder que eu tenho, mais eu quero. Mais que tenho, mais eu desejo. Então, para você ver que esse cavaleiro, ele é da fome. É ele que faz o mendigar. Receberá uma migalha por trabalho, pelo trabalho, porventura colocativo, ou pelo trabalho feito, receberá como um trigo ou migalha. É o fruto do egoísmo. Pessoas se secando de fome, né? E aqueles que podem ajudar não ajuda, e o egoísmo só cresce, só cresce. É a fome, a balança da miséria que ele segura na mão, que vai por todas as nações do mundo, né? Pessoas mendigo na rua, pedindo esmola, pessoas pedindo em restaurante uma marmita para comer. Tem uns que têm o coração bom dar, tem outros que não, nem dá comida, não dá. Então, isso é o fruto do egoísmo. Mais poder que eu tenho, mais eu quero exercer. Mais ordem que eu tenho, mais eu quero. Mais exerção que tenho, mais eu quero. Então, é o fruto do egoísmo, o fruto da fome. É o demônio da fome. São no cavalo, em cima dele estava a miséria, a balança para destruir. Bem, aí esse aqui você sabe, que é o quarto selo. Agora vamos. Causas, pragas, mais fome e mais guerra. Apocalipse capítulo 7, versículo 8 agora. Né? Vamos lá. Aí eu vou ler o 6 para nós dar ênfase. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia dois pontos. Uma medida, como eu disse, de trigo por dinheiro, ponto e vírgula. 3 medidas de cevada por dinheiro, ponto e vírgula. E não definisse o azeite e o vinho, ponto. Esse eu já expliquei para você. É o fruto da miséria, da fome. 8. Agora é o 7. Versículo 7 e 8. Vírgula. E vendo aberto o quarto selo, vírgula, ouvi uma voz do quarto animal, vírgula, que dizia dois pontos, vem e vê, ponto de exclamação. Versículo 8. E olhei, vírgula, eis que um cavaleiro amarelado, ponto e vírgula, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, ponto e vírgula, e o inferno o seguia, ponto e vírgula, e foi dado poder para matar e a quarta parte da terra, e com espada, vírgula, e com fome, vírgula, e com peste, vírgula, e com as varas da terra, e com as feras da terra, ponto. Esse demônio do cavalo amarelo que João viu, esse demônio, ele só veio para uma coisa, ele é a morte, o inferno. Né? Ele é a morte e o inferno. Ele é o cavaleiro da morte, é o pior de todos. Ele veio exterminar a humanidade, acabar, para provar para o homem que não tem Deus, que só em Deus ele pode ter vida eterna. Só aquele que deu a sua vida por nós pode vencer a morte e o inferno. E quem deu a vida por nós foi o Cordeiro de Deus, que é um símbolo por colocativo simbólico, que é Jesus, o Nazareno. O Filho do Deus, o Messias, o Rabi, o Emanuel, o Mestre.
Jesus. Então, Jesus deu a sua vida por nós. E ele é o único que tem domínio sobre a morte e sobre o inferno. Então, essa morte aqui, ela serve para ele eliminar, olha, 1/4 da terra. Está escrito aí, ó, como eu li para você, né? No versículo 8. Uma quarta parte da terra com a espada, e com fome e com pestes, e com feras. Quer dizer, destruição. Com fome, com peste e com feras. Quer dizer, três diferenciados. Fome, miséria. Peste e praga. Né? Para que você possa entender. Né? Que é espada, fome, peste e com as feras. Fome e miséria. Peste e praga. Né? E, porventura, por último, feras sobre a terra. Quer dizer, a destruição do homem. Porque a morte, quando ela vem matar. Ela vem acabar, ela vem com a solução de destruir. Ela não vem para ter misericórdia, ela não vem para ter pena, ela não vem para passar a mão, ela vem para destruir. E o texto está dizendo, a morte e o inferno. Não é só a morte em si, a morte e o inferno. Que é simplesmente colocativo o texto que eu li para a sua vida, que foi o versículo 7 e o versículo 8. Então, esse é o pior de todos, é o cavaleiro amarelo, do cavalo amarelo, que vem destruir o homem vê que só em Deus há vida. O único que pode nos livrar disso é Jesus. Só Ele, que deu a sua vida por nós, morreu e ressuscitou. Quer dizer, é o ressurreto de Deus Pai. O ressurreto de Deus Pai. Eu quero deixar para a sua vida aí. Então, eu deixei para você aí os cavaleiros do Apocalipse. Cada um conforme a sua ordem. Bem? Para que você possa entender essa colocativa verbalizada. Bem? Em nome de Cristo. Agora vamos aqui para que nós podemos entender. Quero ler para a sua vida para que você possa entender aqui. Vamos falar agora das trombetas. As trombetas. Eu tenho algo aqui para passar para a sua vida. Olha só. Os 7 selos e as 7 trombetas são sequências de julgamentos divinos descritos no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, representando calamidades progressivas na terra que prenunciam o fim dos tempos e o retorno de Cristo, com os selos focando mais no sofrimento da igreja e as trombetas no julgamento do mundo. Sendo que a abertura do 7º selo inicia as 7 trombetas, que, por sua vez, levanta as 7 taças da ira de Deus. Numa escalada de dezentres, os 7 selos do Apocalipse 6 e 8, vamos lá. Contexto, 2 pontos. Um livro selado com 7 selos e selos e aberto pelo Cordeiro Jesus, revelando o julgamentos, ponto. Eventos, 2 pontos. Primeiros 4 selos, os 4 cavaleiros, 2 pontos. Conquista o cavalo branco, o cavalo
branco, vírgula. Guerra, cavalo vermelho, vírgula. Fome, cavalo preto e morte. Cavaleiros, cavalo palito, palito, ponto. Quinto selos, dois pontos. Alma dos mártires, clama por justiça. Quer dizer, clama por justiça. Vamos lá. Por justiça, ponto. Sexto selo, dois pontos. Grandes terremotos, vírgula. Sol, escuridão, vírgula. Lua como sangue, vírgula. Estrais caindo, que está caindo no caso. Perdão. Que está caindo. Né? Vamos lá, então. Sexto selo, dois pontos. Grandes terremotos, vírgula. Sol, escuridão, vírgula. Lua como sangue, vírgula. Estrelas caindo e medo, né? Medo generalizado, ponto. Sétimo selo, dois pontos. Silêncio no céu, vírgula. Abertura, caminho para as trombetas, ponto. As 7 trombetas, Apocalipse capítulo 8, versículo 11. Olha só. Vamos lá. Contexto, dois pontos. Para que nós entendamos. Contexto, dois pontos. 7 anjos toca suas trombetas, vírgula. Cada uma anunciando um julgamento sobre a terra, vírgula. O mar, vírgula. Os rios e os corpos celestes. Eventos, dois pontos. Primeiro, a quarta trombeta, dois pontos. Pragas que afeta 1 e 3 da terra, vírgula. Do mar, transformando em sangue, vírgula. Das águas, tornar-se amargas. E dos corpos celestes, escuridão. Parcial, ponto. Interpretação, dois pontos. Um anjo aparece com livro, vírgula. Livro, vírgula. E as duas testemunhas profetiza, vírgula, antes da sétima trombeta, ponto. Quinta e sexta trombetas. Primeira, dois pontos. Insetos demoníacos, né? Insetos demoníacos. Atormenta os homens, vírgula, seguindo-os por um exército devastado, ponto. Sétima trombeta, dois pontos. Anuncia o reino de Deus e o julgamento final, vírgula, levando a 7 taças, ponto. Aí tá. Significado, a interpretação. Promessa, dois pontos. O julgamento se torna mais severo, vírgula, né? Severos, vírgula, e culminados no Armagedon, ponto. Chamado ao arrependimento, dois pontos. As trombetas funciona como alertas para que a humanidade se volta para Deus, vírgula, mesmo em meio ao juízo, ponto. Né? Vamos descendo. Sequências, dois pontos, selos, vírgula, trombetas e taças são 3 séries de eventos que descrevem a interpretação de Deus contra o pecado e a rebelião, vírgula, preparando o cenário para o fim dos tempos, ponto. Quais são os 7 selos? Ponto de interrogação. Primeiro selo, conquista mundial, vírgula, cavaleiro branco, ponto e vírgula, que é o anticristo. Segundo selo, traço, que é conflito em guerra, vírgula, cavaleiro vermelho, ponto e vírgula, que é o cavaleiro da guerra. Terceiro selo, traço, fome e escassez, vírgula, cavaleiro preto, quer dizer, fome, escassez, miséria, tudo que é de ruim, ponto e vírgula. Quarto selo, traço,
morte, vírgula, cavaleiro amarelo, que é a morte que destrói e acaba com tudo, né? E porventura leva o homem sem salvação, ponto e vírgula. Quinto selo, visão dos mártires, vírgula, os mártires, ponto e vírgula, são aqueles que estão debaixo do trono de Deus, né? Vamos lá. O que veio primeiro, vírgula, as trombetas ou selos, ponto de interrogação. Eles são uma história expirada por 1.260 dias. Então, provavelmente volta para alguns lugares por volta do quarto selo, mas sua história é introduzida logo antes da sétima trombeta, porque este é a ressurreição quando Cristo retornar, quando as duas testemunhas são ressuscitadas, ponto. O que significa sete taças? Ponto de interrogação. Sete taças é grego, dois pontos. É koanax, vírgula. Alé, transliterado, transliterado, dois pontos. Filax é uma série de pragas mencionadas em Apocalipse 16, ponto. Né? As taças serão jorradas por 7 anjos da ira de Deus, vírgula. Cada taça, né, conquista um julgamento da ira de Deus, ponto. Então tá aí, tá bem? Então trouxe para você tudo sobre as taças e sobre os cavaleiros. 7 taças, né? 7 selos e 7 taças. Falei sobre os selos e falei sobre as taças e a ira de Deus derramada e dei explicação. Agora eu vou mudar aqui e vou falar a respeito para você sobre a colocativa qual que eu quero trazer para a sua vida a respeito dessa colocação. Né? Vamos falar aqui a respeito dessa colocação. Quero falar agora sobre quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Ponto de interrogação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são descritos em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, ênfase ao versículo 8, ponto. Os 4 cavaleiros são descritos simbólicas, né? Que é simbolismo ou simbólicos, de eventos diferentes que acontecerão durante o fim dos tempos, ponto. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, ponto, então, vírgula, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro com um arco, ponto e vírgula, e foi dado uma coroa, ponto e vírgula, e ele saiu vencedor e para vencer, ponto. O primeiro cavaleiro, né, o primeiro cavaleiro provavelmente se refere ao anticristo, tá? Esse cavaleiro aqui não é Jesus, tá? Porque eu já vi gente falar que esse cavaleiro branco é Jesus, porque ele vai vir, não é não. Esse cavaleiro branco é o anticristo, tá? É o anticristo, vírgula. Aqui, autoridade vai ser dada e vai dominar todos o que a ele se opõe. Ponto. O anticristo é uma falsa imitação de Cristo, é uma falsa imitação do Cristo verdadeiro, vivo, já que Cristo vai retornar em um cavalo branco. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e o versículo 16. Ponto. Vamos lá. O segundo cavaleiro do Apocalipse é mencionado em Apocalipse capítulo 6 e o versículo 4, 2 pontos. E saiu outro cavaleiro, vírgula, vermelho, ponto e vírgula. E ao seu cavaleiro, vírgula,
foi dado e tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, ponto e vírgula. Também foi dado uma grande espada, ponto. O segundo cavaleiro se refere a guerras, rumores que vão acontecer durante o fim dos tempos, ponto. O terceiro cavaleiro é descrito em Apocalipse, capítulo 6 e o versículo 5, ênfase ao versículo 6. Né? O quarto, quer dizer, o quanto, quando abriu o terceiro selo, vírgula, ouviu o terceiro C. O terceiro C, vamos lá. É o terceiro C. Vivente, dizendo dois pontos. Vem, ponto de exclamação. Então, eis que um cavaleiro preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, ponto. Eu ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo dois pontos, uma medida de trigo por um denário, ponto e vírgula, 3 medidas de cevada por um denário, ponto e vírgula, e não definir-se o azeite e o vinho, ponto. O terceiro cavaleiro do Apocalipse se refere à grande fome que acontecerá, vírgula, provavelmente com resultado de guerras do segundo cavaleiro, ponto. Comida vai ser escasso, vírgula, mas luxos como vinho e azeite ainda estarão prontamente disponíveis. Ponto. O quarto cavaleiro é mencionado em Apocalipse capítulo 6, versículo 8, 2 pontos. Olhei, vírgula, eis um cavaleiro amarelo e o seu cavaleiro, vírgula, sendo este chamado morte, ponto e vírgula, e o inferno o estava segundo, vírgula, e foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, vírgula, pela fome, vírgula, com a mortandade e por meio das feras e da terra, ponto. E o quarto cavaleiro do Apocalipse é um símbolo de morte e devastação, ponto. Aparente ser uma combinação dos cavaleiros anteriores, ponto. O quarto cavaleiro do Apocalipse vai trazer mais guerras e fomes, né? Fomes horríveis, vírgula. Assim como pestilência e doenças, ponto. O que é mais impressionante, vírgula, talvez associado, vírgula, é o que os quatro cavaleiros do Apocalipse são apenas precursores de julgamentos ainda piores que virão mais tarde durante a tribulação. Apocalipse capítulo 8, versículo 9 e o versículo 16. E aí? Né? Então, eu quero deixar para você aqui a respeito dessa posição. Eu já falei sobre isso aqui na live, no começo da minha live. Eu dei a introdução sobre isso aqui na live. E falei sobre isso também aqui na live. Então, eu quero deixar para você esta palavra aí, a respeito dos cavaleiros do Apocalipse. Para você que entrou aqui na live agora, para você ficar sabendo. Cada cavaleiro desse tem a sua função, como eu já expliquei na live aí. Mas antes que eu termine, eu quero ler algo para você. Observe bem
essa leitura que eu quero trazer para a sua vida é para você ter um conhecimento e para você saber. Somente reformulando a base que eu li anteriormente para você entender a minha colocativa. Né? Vamos lá. Vamos lá. O primeiro selo, né? O primeiro selo conquistado, né, mundial Cavaleiro Branco, 2 pontos. Esse primeiro selo aqui é o anticristo. Ele é uma imitação do Cristo verdadeiro. É um anticristo falso, né? É um falso Cristo que virá depois do rapto da igreja. Isso aqui é o anticristo. O Cavaleiro Branco, como eu li, é o anticristo, né, que está em Apocalipse capítulo 6. Isso aqui é o anticristo. Segundo selo, né, conflito na guerra, Cavaleiro Vermelho. Esse Cavaleiro Vermelho aqui, esse Cavaleiro Vermelho aqui, ele é o cavalo da guerra. A guerra traz desespero, traz morte, traz tudo que é de ruim. É falta de água, é falta de comida, até luz, né? Falta na guerra. Então a guerra é terrível. A guerra não é coisa boa, não. A guerra traz desespero. Então esse cavaleiro aqui é o cavaleiro da guerra. Terceiro cavaleiro, né? Terceiro cavaleiro, fome e escassez, cavaleiro preto. É esse que traz fome ao mundo, escassez, falta de dinheiro, escassez, a fome, os homens tudo com fome, virando mendigo, rasgado, né? É a miséria terrível no mundo, né? É ele que traz isso. Ele tem uma balança na mão para que possa trazer. O quarto cavaleiro, né? O quarto cavaleiro, né? O quarto cavaleiro que é o selo, né? Que é a morte. A morte é o cavaleiro amarelo, né? O cavalo amarelo que é a morte, né? Um dos cavaleiros que é o cavalo amarelo é a morte. A morte ela mata o homem. O homem lembrar que a vida só em Deus, que a vida só em Deus. Fora de Deus é morte e morte sem salvação. É morte para a sepultura e morte sem salvação para o homem, né? Sem Cristo não há salvação. E o quinto selo é a visão dos mártires, vírgula, ou mártires, ponto e vírgula. Esses aqui são aqueles que estão debaixo do trono de Deus, né? Como diz Apocalipse, né? Simplesmente. Apocalipse capítulo 6, né? Que fala o versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Vírgula. E vendo aberto o quinto selo, vírgula, vi debaixo do altar, quer dizer, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho deles, que darão, né? Que estão debaixo do altar de Deus, né? As almas. Então, quero deixar para a tua vida aí. E agora, para me encerrar, eu quero deixar a última, né? Quais são os cavaleiros do Apocalipse? Vamos lá. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, vírgula, descritos no livro bíblico do Apocalipse, vírgula, são né? Pestilência, né? Do anticristo, vírgula, guerra, vírgula, fome e morte. Conquista-o, né? Conquista ou pestilência, anticristo, vírgula, guerra, vírgula, fome e morte, vírgula. Cada um montando, né? Cada um montando em um cavaleiro de cor diferente, branco, vírgula, vermelho, vírgula, preto e amarelo, né? Preto né? E simplesmente preto é descorado, que é amarelo, vírgula, respectivamente é simbolismo, ou simbolizando eventos característicos que precede o fim dos tempos, vírgula, como falsidade, vírgula, conflito, vírgula, escassez e
imortalidade. Mortalidade. Ponto. Vamos lá. As descrições e simbolismo, 2 pontos. Cavaleiro branco conquista pestilência, que é o anticristo, 2 pontos. Montado por algum com arco e coroa, vírgula. Representa conquista, vírgula. O engano, vírgula. Engano, vírgula. E a imposição de uma falsa paz ou consigimento de um poder simplesmente de um poder dominante, que é um poder dominante, que é um domínio mentiroso que ele veio conquistar, que é uma falsa paz, um domínio que vai vir, mas vai passar, né? Isso aqui vai acontecer, a igreja não vai estar mais aqui, né? O cavaleiro vermelho da guerra, 2 pontos. Um cavaleiro recebe uma grande espada para tirar a paz da terra, vírgula, causando conflitos e matança. Isso aqui é a guerra, que mata nação contra nação, reino contra reino, que está aí, porventura, o pau comendo e tudo se acabando. Amém? Esse é o cavaleiro, porventura, da guerra, que é vermelho. Cavaleiro preto, fome, 2 pontos. Traz uma balança, que é a balança da miséria, vírgula, indicando escassez de fome e de dinheiro, né? Escassez de tudo, de água e tudo. Escassez. Servirá servirá e racionamento de alimentos, vírgula, com preços exorbitantes, quer dizer, falta de alimento, com preço além do normal. Você vai no mercado hoje, vai comprar um arroz, um feijão, está o olho da cara, né? Preço enorme, gigante, né? A inflação só subindo, né? Só subindo, o imposto só subindo, tudo subindo. É terrível, só Deus. Cavaleiro, né? Cavaleiro, né? O cavaleiro descolorido que é amarelo. Morte, 2 pontos. O seu cavaleiro é a morte, vírgula, e a sepultura. Segue, vírgula, recebendo poder para matar 1/4 da humanidade por espada, vírgula, fome, vírgula, pragas e feras, ponto. Tá aí. Interpretações, 2 pontos. Para muitos, vírgula, eles são, para muitos eles são precursores do fim, vírgula, anunciando os dores de parto do fim do mundo, vírgula, em vez de ser a causa direta, ponto. As interpretações modernas os associar a temas como a manipulação tecnológica, vírgula, mudanças geopolíticas, vírgula, e perdeminas e estabilidade global, ponto. Na cultura popular, vírgula, como em animais, como em animais e como em animais e com nanatos no taizai, vírgula. Eles também são reminizados como personagens com poderes específicos, vírgula, com os cavaleiros do preto, vírgula, guerra, vírgula, fome e morte, ponto. Então você pode ver aí, né? Selos secretos, né? Selo secreto, vírgula, Chalestley, né? Garante, ponto. Cordeiro Jesus, cavaleiro da fome, violência, ponto. Coroa, reino, governo, ponto. Balança, 2 pontos. Comércio, ponto. Cavaleiro branco, vitorioso. Cavaleiro vermelho, guerra. E cavaleiro preto, fome.
para você entender essa posição qual que eu quero te dar. Agora vamos aqui. Os cavaleiros e as suas cavalgadas, né, que é cavalgadas. Vermelho, sangue, derramamento no campo de batalha, traz a guerra. Preto, escuridão, vírgula, né, pracícios, escassez de alimentos e desertos. Né? Amarelo, a cor do cavaleiro que se decompôs, destrói pela guerra, vírgula, pela fome, vírgula, pela peste e pela destruição que é a morte. Bem? Então, eu quero trazer para a sua vida aí, né, esta palavra para que tu entenda, né, em nome de Cristo. São assim, ó. São assim, para que vocês possam entender aí, ó. Assim, ó. Viu? São 4 cavaleiros. E cada cavalo disso aqui tem a sua função específica. Viu? Cada, aí, ó. Cada cavalo disso aqui, ó, tem a sua função específica. Olha aí, ó. Viu? É. Então, os cavaleiros do Apocalipse, né? Como eu li e dei explicação para a vossa vida. Então, tá aí a live feita, né? A live acaba, né? Eu encerrei essa live hoje, é o fim da live, né? E no próximo sábado eu vou estar entrando com outro tema que eu vou estar trazendo aí, eu vou estar divulgando na segunda-feira esse tema, né? E eu vou estar falando a respeito no próximo sábado, no caso, já está aqui na minha mão, perdão, já está aqui. No próximo sábado eu vou estar falando sobre qual é o significado real dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vírgula, e 7 selos do Apocalipse, vírgula, trombetas e taças. Eu vou estar falando tudo isso aí no próximo sábado. A partir das 15 horas da tarde eu vou estar aqui. Amém? Eu vou fazer uma live lá no meu canal do YouTube, né, às 15 horas, daí quando eu terminar a live de lá, eu venho para cá para o Facebook. Eu vou estar trazendo aí, né? Feridas, mar, rio, sol, a introdução e o significado, a explicação de qual é a leitura colocativa desse texto. Vai ser essa apostila aqui, ó, que eu vou estar tratando no sábado, né? No sábado. Eu vou estar tratando essa apostila aí, ó. Quem está vendo aí, dá um joinha aí. E quem viu aí os Cavaleiros do Apocalipse que eu mostrei na foto, dá um joinha aí, amém? Então, tá aí, amém? Eu vou estar tratando sobre esse tema no próximo sábado. Primeiro eu vou lá para o canal do YouTube, às 3 horas. Quando eu terminar lá, eu vou estar por aqui no máximo às 4 horas, 4 e meia. Eu estou por aqui no meu canal do Facebook no sábado, né? Fazendo esta live. Qual é o significado real dos 4 cavaleiros do Apocalipse, vírgula, 7 selos do Apocalipse, vírgula, trombetas e taça, ponto de interrogação. Então tá aí. Eu fiz a live, terminei. Eu fiz 2 lives hoje. Eu fiz uma live aqui no meu canal do Facebook, encerrei ela hoje, e fiz uma live lá no meu canal do YouTube também hoje. Passa lá, dá um joinha lá, ajuda o canal, né, por caridade divina. E é isso. Amém? Então, simplesmente eu quero deixar estas lives e a live que eu fiz no meu canal, né, @Pastor Josué Teologia, lá no meu canal do YouTube, lá faço pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Lá eu fiz a live sobre a minha posição, né? Qual é a minha posição entre o pré e o pós? Então eu falei tudinho lá e deixei bem claro a minha posição lá na minha live no meu canal.
Bem, você que está me assistindo aí, né? Você viu que eu mostrei para você a foto que eu te mostrei, para que você possa compreender e a instrução do texto que eu trouxe para a sua vida, bem? Então é isso. Amanhã não vai ter live aqui no canal, porque amanhã é domingo, amanhã tem culto, onde eu sou pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Renovo, né? Que é Renovo. Então é isso. Mas na segunda-feira vai ter live aqui no meu canal. Segunda-feira eu volto de novo. Às 15 horas da tarde estou aqui. Às 15 horas para fazer live, para abençoar você no conhecimento das Escrituras. Então é isso. Saudação de paz. Pastor Josué Shalom Adonai. Segunda e terça, às 15 horas, tem live aqui no meu canal. Bem? Então até segunda-feira. Assim, se Deus permitir, às 15 horas estou de volta. Deus abençoe a vossa vida, Deus os guarde. E se não for pedir muito, dá um joinha. Ajuda o canal a crescer. Amém? Por caridade divina. Deus abençoe a vossa vida em Cristo. Até segunda-feira.